In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos hoje... Estamos hoje na quinta-feira dentro da oitava da Ascensão, ou, enfim, na novena de Pentecostes. Hoje celebrando São Norberto, vejam bem, ele também enfrentou um antipapa, como nosso precursor, como nós estamos enfrentando um antipapa, ele também enfrentou um antipapa. E foi forte diante dele, tratou de defender a Santa Igreja. Claro que nada, sempre tenho dito isto, não é a primeira vez, nada se compara com o nosso tempo, que é o fim de todos os tempos, é o fim do mundo, estamos no fim do mundo. E tudo que nos acontece é magno, é tudo máximo, é superior. Estamos no mundo, afinal, que é, de fato, engloba tudo, todas as realidades. E o nosso antipapa, Jorge Mário Bergoglio, não é um antipapa qualquer, E é tão difícil do povo entender e aceitar isso. Justamente quando a gente fala em alguém que já enfrentou um antipapa, ou que já houve antipapas antes, tantos, mais de 30, 37, 38 antipapas. Não é o primeiro, sim, mas este é sui generis. Este é único no seu gênero. Claro que Norberto enfrentou o cisma. Um antipapa sempre provoca um cisma. Porque há aqueles que o seguem. Há aqueles que vão na confiança de que ele seja papa legítimo, papa verdadeiro. E o seguem. E assim se separam da igreja. Há um cisma, sempre há um cisma quando há um antipapa. No caso, pode ser um cisma em que até o antipapa não queira. No sentido de que ele também está enganado a respeito de si. E tantos assim. Não todos. Alguns sabiam que era por ganância, era por orgulho, era por vaidade que quiseram ficar papa. E burlaram as leis canônicas. Não todos, Houve estes também. Mas tantos outros até pensavam defender a igreja. Cometiam um cisma por amor à igreja e tentando defendê-la. Defender a igreja. Então, não assim o nosso. Esse antipapa que está aí é sui generis, é o único que realmente perfaz a figura apocalíptica do capítulo 13, versículo 11 seguintes, o falso profeta. Basta, queridos, de fato, analisar aquilo que este homem prega. Ele tem total desamor pela igreja e pelo papado. Bom, a começar que já desde o início ele não quis o título, não quis ser chamado de papa. Não, eu sou o bispo de Roma, é isto. Então, não ama o papado, tanto que o trata de destruir, de desfazer o papado. Veja, uma das grandes... São Norberto lutou por isto. São Norberto lutou... Veja, ele estava na Alemanha, lá onde morava o imperador. Imperador sobre todos os reis europeus. Mas ele lutava justamente para que a igreja, o papa, fosse livre na escolha dos eclesiásticos, dos ministros, dos bispos. É a chamada luta das investiduras.
Então, essa é uma das lutas que enfrentou Norberto. Francisco, destruindo o papado, entrega a um regime comunista. Mas veja, ainda por cima. Não é um rei cristão católico, mas é um regime comunista que odeia, que persegue, que desfaz a igreja. Entrega a eles a escolha e aceita todo um clero. É o que aconteceu na China. Aceita todo um clero dissidente, cismático, que é e isto contra aqueles que eram fiéis. Mas veja que horror. O horror cada vez maior, a gente consegue perceber. Isso contra aqueles poucos que eram reprimidos, perseguidos, presos e mortos, que eram fiéis a Roma, justamente. E depois desse acordo provisório, como chamam, né, tecido por Parolin, este secretário de Estado, um satanista, participou da reunião, o ano passado, do clube de Bilderberger. Não se esqueçam, esse homem aí. Foi representar Francisco na reunião. E até McCarrick, aquele cardeal que hoje, pelos escândalos de abuso sexual, o predador, como chama, predador de padres e seminaristas, que horror. Que horror. Foi reduzido a leigo. E Bergoglio o reduz a leigo, forçado pela opinião pública, senão não continuaria exaltando esse homem, dando-lhe cargos importantes. Ele que já tinha sido repreendido e seduzido por Bento XVI. Quer dizer, esse homem destrói o papado a todos os níveis. Vejam, não só na China, que hoje sofre como nunca a perseguição religiosa, com proibição de evangelização, com destruição de igrejas, com prisão de sacerdotes e morte de leigos. Tudo isso, depois desse acordo, se acirrou ainda mais. Os comunistas ainda se viram com mais força e coragem para fazer tudo isso mais fortemente. Que horror. Isso é desfazer o papado, sem dúvida nenhuma. Mas o desfaz também moralmente. O desfaz também moralmente, como nesse caso de McCarrick, como no caso de Maradiaga. Sabiam que Maradiaga, esses dias, num aeroporto aqui, no seu país, aqui na América Latina, teve que ser escoltado pela polícia e entrar e sair pelos fundos do avião e do aeroporto escondido, porque o povo queria linchá-lo, por causa dos escândalos, dos desmandos esse cardeal que senta à direita de Francisco, na reforma da igreja. Que horror! Essa mesma reforma que Miller, Burker e outros que tiveram acesso ao documento criticam. Quer dizer, esse homem destrói a igreja. O que fez ele? O que fez ele com aquela reunião dos abusos? Que uma cartinha de Bento XVI, o velhinho, derrubou completamente ao chão. Aquela reunião de todos os bispos e cardeais do mundo inteiro. Então, ele destrói também moralmente a igreja. Mas destrói moralmente a igreja, inclusive metendo-se em política. Que vergonha para a igreja. E ele fez campanha, inclusive agora, depois da derrota, isto é, mesmo depois de ter sido politicamente derrotado, ele que torcia tanto pela esquerda na União Europeia, que se viu agora nas últimas recentes
eleições brindadas justamente pela extrema-direita. Salvini, inclusive Salvini, na Itália, o inimigo direto número 1 de Bergoglio na Itália, né? Ele tendo perdido praticamente toda a Europa, a sua esquerda, perdeu delegados para a Assembleia, né? Mas ele insiste, agora na volta da Romênia, no avião, continua pisando e chamando de tudo quanto é coisa aqueles que são contra a União Europeia, que está fraca. Já disse que não fosse por Bergoglio nessa luta, bem, né? Então, desfaça o papado por tudo isto, lança ao chão. Não é mais um papado, é um gabinete político, inclusive da ONU, porque é ele que encampa os grandes projetos da ONU, mesmo na religião universal, mesmo na religião mundial. É o projeto da ONU que ele encampa. E os migrantes que os países europeus não suportam mais, mas ele continua com a ONU encampando agora também diante de Trump, com essa orquestrada por Soros e companhia limitada, essa orquestrada invasão que se pretende aqui desde a América Central sobre os Estados Unidos. Tudo isso com apoio, com a propaganda, com subvenção do Vaticano, de Bergoglio. Manda até dinheiro para essa gente. Manda até dinheiro. É vergonha sobre vergonha. Desfazimento da Igreja Católica. Desfazimento. É tanta coisa que fica difícil de enumerar o que este homem está fazendo. Na verdade, é ele que suscita todas essas conversas. Agora que nós vamos ter aí no Sino do Pan-Amazônico, começou destruindo a família. Sim, é importante não esquecer que este homem desfralda a bandeira gay, do gaysismo, do feminismo, do comunismo. Ele realmente é a direita, é o chefe da esquerda mundial, internacional, é o chefe. Jornais, New York Times publicou sob esse título matéria. Veja, não, é um horror. Ele não recebe cardeais, não responde suas cartas, mas qualquer comissão gay que vá ao Vaticano, ele tira foto com eles. Tira foto com eles. Recebe, alenta. Na sua esteira, os bispos. Agora mesmo, um padre disse: mas se me chegam aqui uma dupla de homens que se dizem amar, o que eu vou fazer que não abençoá-los? Mas isso é em toda parte. A bandeira gay diz, toda a desconstrução da educação, da educação sexual, da educação escolar, né? E o apoio que ele dá a Lula, ao bandido preso, bandido. Ninguém pode me processar por chamar o Lula de bandido, porque ele foi condenado, está preso. Está preso. E Francisco, que não respondeu a carta dos cardeais, dois já morreram. Recebe e responde carta de Lula. Que é isto? Que vergonha. Mas, e a catolicidade que não quer ver, que não quer enxergar. Você quer enxergar todo o projeto desse Sino do Pan-Americano. Olha o hino. No hino já não é mais o nosso Deus ao qual se canta, mas é ao Deus Tupã. Ao Deus Tupã. Que é isto? Isso aí é... Mas
inominável. Não há título para se dizer. Não há título para se dizer. Quer dizer, nunca o mundo enfrentou, jamais o mundo enfrentou um antipapa, falso profeta, da vergadura, né? Da vergadura de Francisco. Jamais, jamais, jamais. Ele, sem dúvida nenhuma, perfaz a figura do falso profeta apocalíptico, sem dúvida nenhuma. Mas a grande parte dos católicos não quer enxergar, não quer ver isto. Cardeais, bispos, todo mundo com medo do fim do mundo. Né? Todo mundo com medo do fim do mundo. Meu Deus, imagina o fim. E vai vir. E não adianta ter medo ou não ter medo. Não adianta não querer assustar o povo, porque virá sobre todo o povo. Virá. Mas que coisa pior do que perder as almas? Não tem coisa pior do que perder as almas. Por pior que sejam as catástrofes do fim do mundo, nada se compara ao inferno. Nada se compara ao inferno eterno. Nada se compara a isto, queridos. Nada. Quer dizer, não se importar com a salvação das almas, deixar que elas se lancem ao fogo do inferno para que tenham aqui uma vida que será de sofrimento, de dor. Não adianta, catástrofes vão acontecer. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Mas então é dor sobre dor. Porque o povo passará pelo grande castigo que se avizinha, está aí. E ainda vai para o inferno. Eternizar a dor para que não sejam escandalizados. Mas que se escandalizem hoje e salvem a própria alma. Que sofram hoje, mas vão para o céu depois, ao paraíso. É lógico, é uma questão de 1 mais 1. Era aritmética simples. Não, mas os pastores têm medo de escandalizar os povos, de avisar o que está acontecendo. Não, isso é inadmissível. Eu não entendo. Tem mais é que pôr a boca no trombone, avisar a todo mundo. Oxalá tivesse eu o poder de ser ouvido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.